Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre farmacocinética dos anestésicos inalatórios. A prática da anestesia inalatória se baseia na administração por via respiratória de agentes anestésicos na forma de gás ou vapor. Esses agentes são, então, administrados a partir da utilização de um aparelho de anestesia que fornece a mistura do vapor anestésico, do gás anestésico associado ao oxigênio ou, eventualmente, também com a adição de ar comprimido ou óxido nitroso, que é um gás anestésico também que pode ser associado na mistura. Em geral, esse aparelho de anestesia, então, fornece a mistura em concentrações programáveis e são administrados ao paciente utilizando uma de várias possibilidades de sistema de administração, desde sistemas abertos que contam com a utilização de sistema de bolsa, válvula e máscara, bolsa, válvula e tubo traqueal, ou principalmente em crianças, a possibilidade de utilizar o sistema de baraca, que é um sistema próprio para administração de anestesia em sistema aberto, onde há a possibilidade de variações de formas de utilização, como vai ser visto no vídeo de anestesia pediátrica e no vídeo de administração de agentes anestésicos inalatórios. Existe também a possibilidade, como é demonstrado aqui, como é apresentado nesse diapositivo, da utilização de sistema circular, que é um sistema que apresenta um espaço morto maior antes da administração, antes do contato com o paciente, um sistema que precisa ser preenchido pelo fluxo de gases, o chamado fluxo de gases frescos, e assim produzida uma pressão parcial, uma pressão de gases que vai atingir os alvéolos do paciente e através da passagem pela membrana alvéolo capilar, esse anestésico, esse agente anestésico inalatório, ele é distribuído via circulatória para os diversos sistemas do corpo, atingindo o sistema nervoso central, onde vai exercer a sua função de hipnose, de analgesia, de redução da capacidade de movimentação voluntária, e também vai atingir outros sistemas, como o sistema cardiovascular, o aparelho respiratório, onde também vai produzir efeitos, como vai ser visto no vídeo de farmacodinâmica da anestesia inalatória. Após a administração dessa mistura anestésica inalatória, a interrupção da administração faz com que haja um gradiente reverso de pressões e de concentrações, que vai fazer com que esse agente anestésico seja eliminado pela mesma via por onde foi administrado, como vamos ver posteriormente. Alguns conceitos são importantes em anestesia inalatória e devem ser muito bem compreendidos. O estado físico do anestésico inalatório é a forma como ele se apresenta em condições normais de temperatura e pressão. Os agentes anestésicos em geral são líquidos e assim são administrados na forma de vapor, como o sevoflurano, o desflurano, o alotano e outros. E alguns são gases, porque eles se encontram na forma gasosa nas condições normais de temperatura e pressão. Esses são principalmente o óxido nitroso e o xenônio. Portanto, é importante esse conhecimento quando dá anunciação do comentário de diversos agentes anestésicos. É muito comum a forma informal, o modo informal de se trazer os comentários em relação aos agentes anestésicos inalatórios. Portanto, com exceção do óxido nitroso e do xenônio, que são gases na sua condição natural, em condições normais de temperatura e pressão, os demais agentes anestésicos são
líquidos nessas condições e são transformados em vapor. Então, o sevoflurano, o alutano, o desflurano, o isoflurano são agentes anestésicos que são utilizados na sua forma de vapor e eles não são gases. Não são gases porque eles se encontram no estado líquido em condições normais de temperatura e pressão. E o entendimento de que, em geral, agentes anestésicos de qualquer tipo, e assim também os inalatórios, eles vão ser mais rapidamente absorvidos pelas membranas fisiológicas quando não ionizados, porque assim eles vão ter uma maior lipossolubilidade, uma maior facilidade de ultrapassar essas membranas. Também substâncias de baixo peso molecular vão ter essa facilidade. E, obviamente, a via de administração dos agentes utilizados em anestesia inalatória a via inalatória, por utilização das vias aéreas do paciente e a expectativa desses agentes anestésicos alcançarem os alvéolos do paciente e ali sofrerem a transmissão, a passagem pela membrana alvéolo-capilar, de onde vão atingir a circulação sanguínea, como foi dito anteriormente. A velocidade de indução e recuperação vai variar de acordo com algumas características físico-químicas dos agentes anestésicos, como vai ser comentado posteriormente. E um outro conceito importante é a pressão de vapor. A pressão de vapor é aquela pressão que os líquidos, após a sua transformação em vapor num recipiente fechado, as moléculas que vão vaporizando vão sofrendo contato com as paredes do seu continente, do recipiente, e esse contato periódico e repetido gera uma pressão que é chamada pressão de vapor. Cada um dos agentes anestésicos tem uma pressão de vapor própria, é uma característica física de cada um deles, e essa pressão de vapor ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a temperatura. Agentes submetidos a uma temperatura maior vão aumentar a sua energia cinética e a pressão de vapor vai aumentar. Normalmente, as características dos agentes anestésicos são baseadas numa temperatura padrão de 20 graus Celsius, e como vai ser visto posteriormente, a pressão de vapor, ela então é característica particular de cada um dos agentes anestésicos. Cada um tem o seu valor de pressão de vapor. E essa pressão de vapor, como foi dito, ela é gerada pela transformação, pela vaporização de um determinado líquido no recipiente fechado, e esse líquido, à medida que ele vai vaporizando, quando submetido à temperatura onde ele se encontra, ele vai sofrendo os impactos, essas moléculas vaporizadas vão produzindo impactos com a parede do recipiente, e isso provoca então essa pressão de vapor. Essa pressão de vapor ela é importante na capacidade de vaporização, e cada agente anestésico inalatório específico necessita de ser utilizado no vaporizador próprio a ele. Os vaporizadores são confeccionados para trabalharem numa determinada pressão de vapor específica daquele agente que vai ser utilizado nele. Portanto, é importante que não haja troca de agente anestésico de um vaporizador próprio para ele e não pode ser utilizado em outro vaporizador. Existe outro conceito também, que é a pressão parcial, que vai ser vista posteriormente, que é a pressão fracional exercida por cada um dos gases que se encontram em uma determinada mistura, e a pressão, o somatório das pressões parciais de cada um vai ser a pressão total que essa mistura exerce no ambiente onde ele se encontra. Em geral, considera-se a pressão atmosférica. É importante se conhecer o fato de que a administração de anestesia inalatória
se baseia também na produção de uma determinada pressão parcial do agente anestésico nas vias aéreas do paciente, e essa pressão parcial vai ser a energia propulsora para que esse agente anestésico passe de um ambiente ao outro, separados eles por uma determinada membrana. O equilíbrio dessas pressões parciais entre cada setor subsequente de passagem desse agente anestésico vai levar à estabilidade ou equilíbrio de uma anestesia. Quando há uma estabilidade de equilíbrio da anestesia, a absorção através do alvéolo reduz-se progressivamente. E é o equilíbrio entre as pressões parciais nos diversos setores que vai gerar a anestesia. A pressão parcial alveolar é transmitida à pressão na corrente sanguínea, e essa pressão vai gerar uma diferença de concentração na corrente sanguínea quando comparado com o alvéolo, que vai ser relacionada com a solubilidade do agente anestésico na corrente sanguínea. Quanto maior a solubilidade do agente anestésico na corrente sanguínea, maior vai ser a concentração no momento do equilíbrio de pressões parciais. Se o agente anestésico tem pouca solubilidade no sangue, ele, no momento do equilíbrio de pressões parciais, vai ter uma menor quantidade, uma menor concentração do agente anestésico no sangue. Esse balanço de diferença de pressão parcial que relaciona com a solubilidade do sangue vai ser visto posteriormente, e é importante na velocidade tanto da indução da anestesia quanto da sua recuperação. Outras importantes características físico-químicas dos agentes anestésicos inalatórios são relacionadas nesse diapositivo. Vamos observar no diapositivo posterior que os agentes halogenados eles possuem bastante átomos de flúor na sua composição, a chamada fluorinação. Essa fluorinação é responsável pelo aumento da potência desses agentes anestésicos e da redução da capacidade de flamabilidade desses agentes anestésicos. A lipossolubilidade é uma outra característica importante nos agentes anestésicos. Está relacionado tanto com a velocidade de indução e recuperação da anestesia, mas principalmente com a potência da ação do anestésico. O coeficiente de solubilidade, que é a relação entre a afinidade do agente anestésico com dois ambientes separados por uma membrana, vai nos dizer a proporção de agente anestésico que vai ser, então, mantido no momento do equilíbrio das pressões parciais em cada lado dessa membrana. O coeficiente de solubilidade, que relaciona sangue com alvéolo, o chamado coeficiente de solubilidade sangue-gás, ele está relacionado com aumento ou redução da velocidade de indução anestésica. Os agentes anestésicos com baixa solubilidade no sangue e, portanto, que têm baixo coeficiente de solubilidade sangue-gás, como, por exemplo, o desflurano e o óxido nitroso e até o sevoflurano, eles possuem baixa afinidade pelo sangue e, assim, eles, após a absorção do alvéolo para o sangue, eles saem rapidamente do sangue e atingem rapidamente o órgão-alvo, principalmente o sistema nervoso central. Assim, eles produzem uma maior velocidade de início do efeito, a chamada redução da latência. O coeficiente de solubilidade, então, está relacionado com a velocidade de indução e também com a velocidade da recuperação da anestesia, uma vez que, tendo pouca afinidade pelo sangue, ele vai ser eliminado rapidamente para o alvéolo. A pressão de vapor já foi comentada anteriormente e está relacionado com a facilidade como esse agente anestésico vai ser transformado de líquido em vapor, e ele exerce uma importância em relação à confecção dos vaporizadores, que devem ser adequados à pressão de vapor do agente anestésico que vai ser utilizado nele.
Também relacionado aos agentes anestésicos inalatórios, o metabolismo deles no organismo. Importante diferenciar do metabolismo do agente anestésico no organismo e o metabolismo do agente anestésico que pode acontecer na calçodada, que vai ser visto posteriormente. O metabolismo aqui mencionado está relacionado ao metabolismo sofrido pelo agente anestésico durante a sua permanência no corpo do indivíduo. E assim, quanto mais rápida é a eliminação desses agentes anestésicos pela via respiratória, menor é o metabolismo que ele vai sofrer. Agentes anestésicos de rápida eliminação, como o desflurano, possuem uma taxa de metabolização bastante pequena, 0,02% do desflurano é metabolizado no organismo. O sevoflurano possui uma metabolização um pouco maior, cerca de 3%. Essa metabolização foi relacionada no passado à possibilidade de risco de agressão renal devido à possibilidade de aumento da concentração de flúor no sangue. Isso já foi afastado. As concentrações utilizadas de sevoflurano não geram importantes concentrações de flúor, portanto, o sevoflurano é um agente anestésico que pode ser usado com segurança. O sevoflurano tem uma taxa de eliminação de metabolização de 0,2%, o enflurano uma taxa de 2,4%, ele já produz mais quantidade de flúor na sua metabolização, e isso foi um motivo de preocupação durante a sua utilização. O enflurano é um agente anestésico que praticamente já não existe mais em utilização, é apenas uma importância histórica, e a sua comparação com outro agente anestésico que foi utilizado no passado, chamado metoxiflurano. Esse sim produzia uma concentração altíssima de flúor, que era capaz de gerar uma insuficiência renal poliúrica de bastante importância, e por isso ele foi abandonado na sua utilização. O enflurano produz também uma taxa de flúor um pouco elevada, mas também não era suficiente para grandes preocupações, mas devido às suas características físico-químicas e a sua potência, etc., o enflurano também já não é mais utilizado. O alutano, que tem uma taxa de metabolização bastante maior, cerca de 20%, ele é capaz de gerar metabólitos que podem ser transformados em aptenos e podem gerar agressões hepáticas, e por esse e por outros motivos o alutano foi também praticamente abandonado na prática clínica. Um outro problema que o alutano gerava era a possibilidade de arritmias cardíacas, principalmente quando relacionadas a altas concentrações de catecolaminas sanguíneas. O óxido nitroso, que tem a sua eliminação extremamente rápida, também não tem uma metabolização significativa. 0,004% do óxido nitroso inalado vai ser metabolizado, uma quantidade bastante ínfima. Esse diapositivo traz importantes informações relacionadas a algumas características físico-químicas dos agentes anestésicos, além da sua fórmula estrutural química e dos anos de apresentação em clínica de cada um dos agentes anestésicos. Alguns deles já abandonados, como foi dito anteriormente. O alutano praticamente não se utiliza mais em grande extensão do planeta, devido à substituição por agentes de características clínicas muito superiores. O alutano apresentava alta incidência de arritmias cardíacas, principalmente relacionadas, quando associadas a altas concentrações de catecolaminas sanguíneas. Também a possibilidade de, na sua metabolização, gerar substâncias que se ligavam a hepatócitos e transformavam em aptenos, gerando a produção de autoanticorpos que com frequência levavam a lesão hepática importante, além de outras situações como em pacientes com baixa oxigenação, em condições hipóxicas, que geravam lesão hepática importante devido à metabolização errática do alutano.
O alutano também, devido às suas características físico-químicas, tinha uma eliminação mais lenta, uma recuperação mais lenta da anestesia, e isso também era um problema que foi sendo solucionado com os agentes de melhores características. O metóxiflurano também foi eliminado devido à sua alta produção de concentrações de flúor no sangue bastante elevadas, com alta taxa de insuficiência renal poliúrica e as suas características também físico-químicas levando a uma indução anestésica lenta, uma recuperação lenta, devido à sua alta lipossolubilidade sanguínea e a sua lipossolubilidade formando altos estoques de metóxiflurano no tecido gorduroso, com aumento do tempo de recuperação da anestesia. O enflurano também foi praticamente abandonado da prática clínica devido às suas características de pouca potência, indução lenta e principalmente o seu aumento da frequência de fenômenos epileptogênicos que em pacientes com história de epilepsia tornava-se um problema importante. Hoje contamos praticamente com o óxido nitroso, o isoflurano, o desflurano e o sevoflurano, cada um com as suas fórmulas representadas ali. Notar que, com exceção do óxido nitroso, todos possuem os átomos de flúor, né, na sua composição, o que gera um aumento da potência e diminuição da flamabilidade desses agentes. O peso molecular bastante baixo de todos eles, o mais alto sendo o sevoflurano, que apresenta um peso molecular de 200 Daltons, então, portanto, são substâncias pequenas que favorece a sua passagem através de membranas e a facilidade de indução da anestesia ou da manutenção de uma anestesia inalatória de qualidade. O ponto de ebulição, importante fator na geração de vapor desses agentes. Quanto mais baixo, mais fácil a vaporização. Notar que o óxido nitroso tem um ponto de ebulição de menos 88,5 graus Celsius, portanto, a partir dessa temperatura, esse agente se mantém no estado gasoso e, portanto, ele é considerado um gás, ao contrário dos demais que são considerados vapores anestésicos. E o ponto de ebulição, como sabemos, é a temperatura a partir da qual o vapor gerado pelo líquido contido num determinado recipiente atinge pressão igual à pressão atmosférica. Portanto, todos eles aqui um ponto de ebulição baixo, né, com exceção do metóxiflurano, que tem um ponto de ebulição bastante alto, mais de 100 graus Celsius, portanto, uma vaporização bastante dificultada, um agente difícil de trabalhar, e um dos motivos também pelos quais ele foi abandonado. A pressão de vapor do óxido nitroso bastante elevada, ele é um gás, portanto a pressão é bastante elevada, e dos demais agentes anestésicos em torno de 200 milímetros de mercúrio, com exceção do desflurano, que tem uma pressão de vapor em torno de 660. Isso faz com que ele seja administrado em um vaporizador especialmente desenhado para ele. Esse vaporizador do desflurano, ele é elétrico e o seu mecanismo mantém no seu interior uma temperatura de 39 graus Celsius e uma pressão de 2 atmosferas. Isso faz com que ele seja mantido e que ele garanta o fornecimento de uma concentração igual àquela que foi preparada no dial. Importante lembrar, como vai ser visto posteriormente, que a maioria dos vaporizadores utilizados na atualidade para os demais agentes anestésicos, o isoflurano e o sevoflurano, eles são vaporizadores chamados de bypass variável. Isso aí é uma coisa que é bastante interessante, porque em situações de altitude diferentes, ele consegue manter a mesma pressão parcial de fornecimento desse agente anestésico, e desde que ele seja calibrado a nível do mar. Então, variando-se a altitude, não vai variar
a pressão parcial. Ele é adaptado para corrigir a diferença de altitude, diferença de pressão atmosférica, aumentando ou diminuindo a concentração fornecida para manter a mesma pressão parcial, que, em última análise, é o esteio, é o principal fornecedor de energia para que esse agente seja administrado e gere anestesia no paciente. O vaporizador do desflurano não tem esse mecanismo. Em altitudes muito elevadas, ele deve ser fornecido em concentrações mais altas do que a nível do mar, para que ele gere a mesma pressão parcial capaz de gerar uma anestesia no paciente. Os coeficientes de partição sangue-gás e coeficientes de partição óleo-gás são importantes determinantes na velocidade de indução e de recuperação da anestesia. A alta solubilidade em gordura faz com que anestesias mais prolongadas gerem um estoque de anestésico nesse tecido gorduroso e, assim, na recuperação da anestesia, esse tecido gorduroso mantenha uma pressão parcial ou uma concentração sanguínea de agente anestésico por um tempo mais prolongado, servindo de fornecimento secundário de anestésico no momento da recuperação da anestesia. Da mesma forma, o coeficiente de solubilidade sangue-gás faz com que se relaciona de uma maneira importante na indução da anestesia e também na recuperação. Substâncias com baixo coeficiente de partição sangue-gás têm baixa solubilidade sanguínea e, por isso, após a absorção ao sangue, esse agente anestésico passa rapidamente para os tecidos, induzindo seus efeitos gerais, inclusive anestesia, de maneira mais rápida. Da mesma forma, como tem baixa solubilidade no sangue, após a interrupção da administração e manutenção de uma ventilação adequada, esse agente anestésico reverte o seu gradiente de concentração e faz com que haja uma eliminação progressiva mais rápida do que aqueles que têm mais solubilidade sanguínea. Portanto, eles são agentes, aqueles que têm baixa solubilidade ou coeficiente de partição sangue-gás, eles têm uma indução e uma recuperação mais acelerada quando comparada com os outros. A outra informação importante aqui em relação à CAM, que é a concentração alveolar mínima, capaz de anestesiar 50% dos pacientes, aqui considerado a nível do mar, a uma atmosfera. Qual é a concentração que é capaz, então, de anestesiar 50% dos pacientes, capaz de manter 50% dos pacientes imóveis quando submetidos a um estímulo cirúrgico? Aqui temos o óxido nitroso, uma concentração de 104% seria a sua CAM. Obviamente, ninguém vai administrar o óxido nitroso a 100%, muito menos a 104%. E os demais agentes que vão ter essa CAM, né, que é a concentração alveolar mínima capaz de anestesiar 50% dos pacientes. Quanto maior for o valor da CAM, menos potente é o anestésico. Quanto menor o valor da CAM, mais potente é o anestésico. Aqui temos, por exemplo, o alotano com uma CAM de 0,75%. Essa é a concentração que vai anestesiar 50% dos pacientes quando submetidos à anestesia com alotano. O desflurano, muito menos potente, precisa de uma concentração de 6%, e assim sucessivamente. A CAM ela é relação da potência do anestésico, ela é um parâmetro de início da anestesia, é a média de concentração que devemos iniciar uma anestesia e, adaptando a resposta do paciente, aumentamos ou diminuímos a concentração de acordo com a resposta clínica ou com a monitorização do nível de profundidade de hipnose. Há também na informação sobre CAM o valor em milímetros de mercúrio. Podemos ver, então, por exemplo, que o sevoflurano, que tem uma concentração de 2%, é a sua CAM, em torno de 2%, 3%, dependendo da idade do paciente, dependendo da referência estudada. Essa é a CAM do sevoflurano. Aqui destaquei
uma representação de como foi obtido esse valor em milímetros de mercúrio. O que acontece é que a concentração avaliada no estudo da CAN considera a nível do mar, ou seja, uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Se estamos oferecendo ao paciente o sevoflurano a 2%, isso é 2% da pressão atmosférica, ou 2% de 760. Então, o sevoflurano entra nessa mistura, nessa composição fornecida ao paciente, com uma pressão de 15,2 milímetros de mercúrio, se utilizarmos o sevoflurano a 2%. Essa é a maneira de obtenção desse valor da pressão em milímetros de mercúrio, que é o correspondente à concentração CAN desses pacientes. O valor de uma CAN, então, é a concentração daquele agente anestésico capaz de manter imóvel 50% dos indivíduos submetidos a um estímulo cirúrgico. Existem outras variáveis de CAN, que é a CAN acordado, que é cerca de 30% do valor da CAN cheia, e outras variações de CAN, de valor de CAN, CAN-bar, entre outros, como vai ser visto no vídeo de farmacodinâmica dos anestésicos inalatórios. Esse diapositivo traz algumas informações repetidas do anterior, mas traz de importância aqui a informação relacionada à possibilidade de interação do agente anestésico inalatório com a cal sodada, com o absorvedor de CO2 presente no sistema circular da anestesia, como vai ser visto posteriormente. Aqui temos, então, os dois representantes dessa classe de anestésicos capazes de interagir com a cal sodada e gerar ou calor excessivo, ou monóxido de carbono, ou outras substâncias como o composto A, que vai ser visto posteriormente. Essas substâncias capazes de interagir com a cal sodada ou com o absorvedor de CO2 são o sevoflurano e o alotano. Existem também as informações relacionadas à flamabilidade dos agentes anestésicos e à metabolização dos mesmos. Como foi visto anteriormente, alguns são mais, alguns são menos metabolizados. Entre os fatores que favorecem a metabolização, o tempo de eliminação dos anestésicos permanecendo mais tempo no organismo, são mais propensos a serem metabolizados. O alotano sendo o mais metabolizado entre os apresentados aqui, e o desflurano o menos metabolizado entre os apresentados aqui. E a flamabilidade possível, principalmente na associação com o óxido nitroso, que apresenta o desflurano como de mais risco em relação à produção de incêndios, seguido pelo sevoflurano, uma informação importante, principalmente naqueles pacientes que mantemos sob anestesia sob máscara e em procedimentos próximos às vias aéreas do paciente, onde vai ser utilizado o bisturi elétrico, por exemplo, com risco de gerar o surgimento de fogo no campo cirúrgico. E também a outra informação relacionada ao alotano, como dito, já praticamente é uma informação histórica. O alotano praticamente não é mais utilizado, mas ele gerava, devido à presença do preservativo timol e a presença de átomos de bromo na sua composição, a possibilidade de riscos relacionados à interação com essas substâncias. Em relação à pressão parcial, a lei de Dalton reza que a pressão parcial de um gás é obtida pela sua divisão pela pressão total do ambiente em que ele se encontra. Por exemplo, temos aqui no gráfico de pizza a representação esquemática da concentração de cada um dos gases contidos na atmosfera. O nitrogênio, cerca de 78%, o oxigênio, quase 21%, e uma contaminação de alguns outros gases em quantidades bem mais inferiores.
o argônio apresentando uma concentração de quase 1%, outros gases 0,17% e o dióxido de carbono 0,03%. Para se obter a pressão parcial de cada um deles, é só obter a sua porcentagem em relação à pressão total, que é a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar. Então, a lei de Dalton reza que a soma das pressões parciais de cada um dos gases componentes daquela mistura é igual à pressão total do ambiente em que ele se encontra. No extremo direito desse diapositivo pode ser visto, então, a representação mais simples da pressão atmosférica 760 milímetros de mercúrio, que se divide, a grosso modo, em nitrogênio com a pressão de 600 milímetros de mercúrio, dividido por 760 vai dar mais ou menos os 78, 79% de sua participação nessa pressão total de 760, e o que resta praticamente é o oxigênio, uma pressão de 160 milímetros de mercúrio, se dividirmos por 760, vai resultar mais ou menos 21% de sua participação, a participação do oxigênio nessa pressão total atmosférica. Outro exemplo da lei de Dalton, a participação dos gases na atmosfera, somando aqui um total de 760 milímetros de mercúrio, e a representação em termos de pressão parcial de cada um dos gases componentes dessa mistura total atmosférica. Então, o CO2 0,3 milímetros de mercúrio é a sua participação bastante inferior, né, bastante pequena nessa pressão total. O CO2 é um gás praticamente contaminante. O oxigênio numa pressão parcial de 159 milímetros de mercúrio e o nitrogênio em mais ou menos 600 milímetros de mercúrio. A quantidade de vapor d'água participante dessa composição é variável, vai depender das condições atmosféricas. Esse é o conteúdo que é inspirado numa respiração natural no paciente que não é submetido a nenhuma terapia inalatória. Ao ser inalado, essa mistura vai se adequar no alvéolo e se associar a uma determinada quantidade de vapor d'água que soma 47 milímetros de mercúrio. Devido a essa presença do vapor d'água nos alvéolos, há uma redução proporcional de cada um dos outros componentes inalados da atmosfera. Portanto, há uma queda da participação do oxigênio, há uma queda da participação do nitrogênio, mas há um aumento da participação do CO2, que aqui ele não é só inalado, ele também está sendo eliminado via membrana alveolo-capilar, a eliminação do CO2 que é trazido pela artéria pulmonar e então se adiciona junto com o vapor d'água ali para reduzir as concentrações dos outros participantes nessa mistura. Portanto, segundo a lei de Dalton, a pressão atmosférica de 760 é composta pela pressão parcial de cada um dos gases no ambiente ou no alvéolo, dependendo da participação de um ou outro componente em proporções maiores ou menores. Vão se somar, gerando uma pressão atmosférica que a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. De novo, aqui falando sobre a pressão de vapor, que é a pressão exercida pelo vapor liberado de um líquido contido no recipiente fechado. As moléculas, ao se desprenderem do líquido, se chocam contra as paredes internas do recipiente, gerando uma pressão. Essa é a chamada pressão de vapor. Ela é diretamente proporcional inversamente proporcional ao ponto de ebulição. Quanto menor o ponto de ebulição, mais fácil o líquido se vaporizar e assim gerar uma pressão de vapor mais elevada. E também ela é diretamente proporcional à temperatura em que se encontra esse líquido. Quanto maior a temperatura, maior a energia oferecida à liberação dessas moléculas que se transformam em vapor e assim aumenta a pressão de vapor.
Essas moléculas liberadas pelo líquido, que se transformam em vapor, então geram essa pressão de vapor, que vai ser a pressão parcial desse componente na mistura dos gases e vapores acima da superfície desse líquido. Segundo a lei de Henry, a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido é proporcional à pressão parcial do gás acima desse líquido. Como foi entendido pela lei de Dalton, a soma das pressões parciais de cada gás contido numa mistura é igual à pressão total do ambiente em que se encontra. A soma dos gases contidos na atmosfera vai gerar uma pressão total de 760 mm de mercúrio ao nível do mar. Essa é a pressão atmosférica, a pressão barométrica a nível do mar. A mistura de isoflurano numa concentração que seja capaz clinicamente de gerar segurança e conforto ao paciente é trabalhada no vaporizador utilizando esse conceito. O isoflurano, então, se associa numa mistura com nitrogênio e oxigênio a uma pressão atmosférica ao nível do mar de 760 mm de mercúrio, e sabendo que a pressão parcial do isoflurano a 20 graus Celsius é igual a 238, essa mistura é capaz de gerar uma concentração de até 31%. A conta é feita apenas dividindo a pressão parcial do isoflurano pela pressão atmosférica. E assim obtemos a participação do isoflurano nessa mistura. Esse conceito é utilizado na confecção dos vaporizadores. É possível ver no esquema apresentado nesse diapositivo o funcionamento de modo esquemático de um vaporizador do tipo bypass variável. Esse bypass variável funciona da seguinte forma: o fluxo de gases frescos entra no vaporizador e sofre uma divisão para seguir dois caminhos possíveis. Um é o fluxo diluidor e o outro é direcionado à câmara de vaporização. Na câmara de vaporização, o fluxo de gases frescos, que pode conter oxigênio com ar comprimido, oxigênio com óxido nitroso ou oxigênio puro, ele vai se misturar ao líquido de agente anestésico, no caso o isoflurano, e vai carrear a mistura junto com o vapor do isoflurano. Como a pressão de vapor do isoflurano é 238 a 20 graus Celsius, na mistura com o vapor entre o vapor de isoflurano e os gases frescos que chegam, é capaz de gerar uma concentração de até 31%, o que obviamente seria letal para no caso da utilização pura e simples. Dessa forma, essa mistura ela se recompõe, se une novamente ao fluxo diluidor, e esse reencontro dos dois fluxos faz com que haja uma queda dessa concentração de 31% para níveis utilizados clinicamente. O vaporizador é preparado para gerar uma concentração máxima possível, e essa concentração vai ser trabalhada pelo operador que utiliza o dial do vaporizador para aumentar ou diminuir a concentração final do anestésico. Esse dial ele controla a proporção do fluxo de gases frescos que vai seguir o fluxo diluidor e que vai seguir a câmara de vaporização. Quanto mais aberta o dial, quanto maior a concentração desejada, maior a proporção do fluxo de gases frescos que se direciona à câmara de vaporização e vice-versa. Há também um mecanismo de compensação para alterações de temperatura. Sabe-se que quanto maior a temperatura, maior a vaporização e assim geraria uma concentração mais elevada. Dessa forma, um mecanismo apropriado, utilizado pelo vaporizador, faz com que haja uma redução do fluxo direcionado à câmara de vaporização quando há um aumento da temperatura e vice-versa. Se a temperatura for reduzida, há então a facilitação, a passagem de um fluxo maior para a câmara de vaporização e assim há uma compensação da alteração da temperatura para facilitar ou dificultar a passagem de fluxo de gases frescos direcionado para a câmara de vaporização. E isso vai gerar, então, uma concentração final
que é aquela concentração desejada e preparada no dial do vaporizador. Esse vaporizador, normalmente ele é calibrado a nível do mar, então a uma atmosfera, e ele é capaz de compensar alterações de altitude, de modo que em altas altitudes, em altitudes elevadas, há uma compensação com o aumento da concentração do agente anestésico para compensar a queda da pressão atmosférica, e assim ele trabalha mantendo a pressão parcial do agente anestésico para que haja uma manutenção da anestesia adequada. Esse mecanismo ele é particular dos vaporizadores de bypass variável. Ele não acontece no vaporizador utilizado para desflurano. Então, a anestesia inalatória se inicia com o fornecimento do agente anestésico às vias aéreas do paciente. O primeiro passo, obviamente, é o preparo e programação do vaporizador, onde utilizamos o dial para determinar a concentração que vai ser fornecida ao paciente. Dependendo da profundidade anestésica que se objetiva, pode ser utilizada uma concentração igual, menor, ou em alguns pacientes maior do que a CAM daquele agente anestésico. Então, o vaporizador vai fornecer aquela concentração programada, e essa concentração, que vai ser administrada através do fluxo de gases frescos ao paciente, vai sofrer a mistura com vapores de água e com o CO2 presente no alvéolo, fazendo com que haja uma redução gradativa da concentração desse agente anestésico à medida que há a passagem das etapas. O fluxo de gases frescos é então inspirado pelo paciente e vai gerar uma concentração progressivamente maior no alvéolo. Essa concentração ela é diretamente relacionada a alguns fatores. Um deles é o volume minuto. Quanto maior a ventilação alveolar, mais rapidamente se atinge o equilíbrio entre a pressão parcial do agente anestésico no alvéolo e aquela pressão parcial no fluxo de inspiração do paciente. Outros fatores que são importantes são a absorção desse agente anestésico, que está diretamente relacionado com outros fatores, como, por exemplo, o débito cardíaco e a afinidade desse agente anestésico pelo sangue. Quanto maior a solubilidade sanguínea, mais lentamente vai haver a elevação da concentração do agente anestésico no alvéolo. Quanto maior o débito cardíaco, mais lentamente vai acontecer essa elevação da concentração do agente anestésico no alvéolo. Assim, inspiramos o agente anestésico inalatório, e esse agente anestésico inalatório vai sofrer uma elevação, ou vai causar uma elevação da sua concentração no alvéolo, e essa concentração, gerando uma pressão parcial, vai ser a mola propulsora de ultrapassagem das barreiras fisiológicas, como, por exemplo, a membrana alvéolo-capilar. Outra determinação importante em relação à velocidade de elevação dessa concentração alveolar é a concentração utilizada do agente anestésico. Como veremos posteriormente, e está bastante bem explicitado no nosso vídeo de efeito concentração e efeito segundo gás, fatores relacionados tanto ao aumento de concentração quanto à utilização do óxido nitroso, elevando a concentração alveolar do agente anestésico de uma maneira bem mais acelerada. Em relação à pressão parcial do agente anestésico, sabemos que essa pressão parcial ela pode ser alterada com a altitude. Enquanto oferecemos 2% de sevoflurano, por exemplo, ao nível do mar, com a pressão atmosférica em torno de 760 mm de mercúrio, isso vai gerar 15,2 mm de mercúrio aproximadamente. À medida que se eleva a altitude, essa concentração vai ser igual a um valor de pressão parcial inferior, já que a pressão atmosférica vai se reduzindo à medida que se eleva a altitude. Portanto, se ao nível do mar temos
uma pressão em torno de 760 milímetros de mercúrio, e a 8.000 metros, por exemplo, temos uma pressão atmosférica de 612, estaremos dando uma concentração de 2%, mas não mais de 2% de 760 milímetros de mercúrio, seria 2% de 612 milímetros de mercúrio, gerando uma pressão parcial bastante inferior a 15. Portanto, há uma necessidade de compensação para que se mantenha essa pressão parcial. A CAN do agente anestésico, em torno de 2 a 3 para o sevoflurano, é a CAN a nível do mar. A níveis muito elevados, essa concentração ela começa a ser gradativamente insuficiente para gerar a mesma pressão parcial, e é a pressão parcial a mola propulsora para se gerar anestesia. O que importa, na verdade, é a pressão parcial. Portanto, sevoflurano e isoflurano são oferecidos ao paciente em vaporizadores hoje em dia, que são, além de ser termocompensados, ou seja, eles trabalham para manter a mesma concentração, independente da temperatura, dentro dos limites razoáveis, eles também compensam alterações de altitude. À medida que se eleva a altitude da utilização desses vaporizadores, eles que são compensados a nível do mar, eles compensam elevação de altitude, aumentando a concentração oferecida na busca de manter a pressão parcial. O desflurano ele não oferece essa vantagem, ele mantém a concentração independente da altitude, portanto, em elevadas altitudes, há necessidade de aumentar a concentração do desflurano para se tentar manter a mesma pressão parcial, que a nível do mar a 6% seria mais ou menos 45 milímetros de mercúrio. 6 a 7% é a CAN do desflurano, vezes 760, vai gerar essa pressão parcial de 45,6 milímetros de mercúrio ao nível do mar, mas com elevação da altitude, essa concentração vai ser mantida e gerando uma pressão parcial inferior a isso, já que a pressão atmosférica não será mais 760, vai gradativamente reduzindo com a altitude. Portanto, quando utilizando o desflurano, já que ele é calibrado a nível do mar, em altas altitudes, essa concentração vai ter que ser aumentada para se manter a mesma pressão parcial do desflurano, que seria utilizada a nível do mar. Essa compensação que não existe no sevoflurano é bastante interessante na utilização do sevoflurano e do isoflurano. E essa pressão parcial é gerada pela pressão de vapor que esses agentes produzem, e pressão de vapor que não se altera com o volume do conteúdo existente naquele reservatório. Se você ainda tem algum volume líquido no reservatório, ele vai gerar uma pressão de vapor constante. Essa pressão de vapor, estou falando de pressão de vapor, não mais de pressão parcial. Então, a pressão de vapor aumenta com a temperatura, já que oferece mais energia para a movimentação das moléculas que se transformaram em vapor, então aumenta a pressão de vapor. Ela não varia com o volume de líquido restante no reservatório, e isso é importante em relação, por exemplo, à utilização do óxido nitroso. O óxido nitroso ele é mantido líquido nos reservatórios azuis dos hospitais, e à medida que vai se utilizando, ele vai perdendo peso, porque aquele líquido vai se vaporizando, vai deixando durante a utilização, obviamente, com a utilização do óxido nitroso, a parte que vaporizou vai deixando de existir e o líquido restante vai vaporizando à medida que o vapor acima dele vai sendo perdido, para que ele mantenha a mesma pressão de vapor acima do nível do líquido permanecendo ali no interior. Isso é um fator importante para que se atente com o consumo e quanto ainda resta de óxido nitroso no reservatório.
Diferente do oxigênio, que à medida que vai sendo utilizado, a pressão no interior do vasilhame vai reduzindo, o óxido nitroso ele vai mantendo a pressão de vapor constante enquanto houver líquido lá dentro. Apenas após o consumo total daquela fase líquida, a pressão de vapor cai abruptamente e aí a gente não tem mais o óxido nitroso no interior do reservatório. Qual a forma de saber se ainda tem óxido nitroso durante a sua utilização? Pesando o cilindro de óxido nitroso. É o jeito de se medir se ainda há ou não, é vendo a variação do peso do reservatório do óxido nitroso. A monitorização da pressão no manômetro não é eficaz em relação a isso. E a pressão de vapor também não varia com a pressão atmosférica. A pressão de vapor ela se mantém com a alteração da pressão atmosférica. O que acontece é que a pressão parcial vai sendo alterada, já que a pressão atmosférica vai se alterando com a altitude. Em relação à anestesia inalatória, ainda outro fator bastante importante é o coeficiente de partição. O coeficiente de partição gera para nós uma informação sobre a comparação de afinidades do agente anestésico em espaços diferentes durante o equilíbrio de pressão parcial. Ou seja, por exemplo, o coeficiente de partição sangue-gás gera para nós a informação de quão mais ou menos esse agente anestésico tem afinidade pelo sangue em relação à fase gasosa do alvéolo. Quando o agente anestésico tem muita afinidade pelo sangue, esse coeficiente de partição vai ser maior. Portanto, numa fração onde o numerador é maior, obviamente o resultado é maior. Então, o coeficiente de partição gera para nós uma série de informações importantes. Na situação da avaliação da interpretação do coeficiente de partição sangue-gás, o importante é lembrarmos sempre que todo agente anestésico inalatório que tem um coeficiente de partição sangue-gás muito elevado, ou seja, tem muita afinidade pelo sangue, ele vai demorar bastante para o início e o término da ação do agente anestésico. Por quê? Porque tendo muita afinidade pelo sangue, ele passa do alvéolo rapidamente para o sangue, porém ele deixa o sangue muito lentamente em direção aos outros tecidos, inclusive o órgão-alvo, o sistema nervoso central. Dessa forma, há uma elevação muito menor na velocidade há uma velocidade muito menor na elevação da concentração do agente anestésico no alvéolo, que demora mais para equilibrar com a fração inspirada. A velocidade de equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar traz para nós a noção da velocidade de indução anestésica. Agentes que equilibram mais rapidamente são aqueles que são pouco absorvidos para o sangue. Porém, como oferecemos numa concentração adequada, tudo que é absorvido para o sangue também vai sair rapidamente do sangue. Aqueles agentes anestésicos com pouca solubilidade no sangue, ou seja, que tem um coeficiente de partição sangue-gás reduzido, como por exemplo o óxido nitroso e o desflurano, um pouco menos o sevoflurano, eles vão sofrer um equilíbrio mais rápido. Mais rapidamente vai haver a ascensão do conteúdo alveolar e a sua concentração alveolar, ou pressão parcial alveolar, vai subir mais rapidamente em direção ao equilíbrio com a fração inspirada. Isso, de forma indireta, traduz também a velocidade de indução da anestesia, já que aquele conteúdo que passou com dificuldade para o sangue também vai sair muito facilmente do sangue para o cérebro, por exemplo. Assim, a velocidade de indução do desflurano, do sevoflurano e do óxido nitroso é muito maior do que, por exemplo, o alutano ou o isoflurano, que tem um coeficiente de partição sangue-gás maior, ou seja, eles têm mais afinidade pelo sangue e, portanto,
são absorvidos rapidamente do alvéolo para o sangue, porém deixam o sangue numa velocidade menor em direção ao seu órgão-alvo. Isso também traduz a velocidade de eliminação. A velocidade de eliminação vai ser tão maior quanto menor for o coeficiente de partição sangue-gás. O óxido nitroso e o desflurano são eliminados muito rapidamente, eles têm pouca afinidade pelo sangue e assim saem do sangue mais rapidamente em direção ao alvéolo e assim são eliminados, desde que haja uma redução da pressão parcial no alvéolo, ou seja, ao final da anestesia, quando não estamos mais oferecendo esse agente anestésico ao paciente. É importante também o conhecimento de que a temperatura pode alterar esses fatores. A solubilidade sanguínea aumenta à medida que cai a temperatura, e assim há uma também alteração em relação à velocidade de indução e de recuperação da anestesia. Indivíduos hipotérmicos, eles têm uma solubilidade sanguínea maior e assim há uma menor velocidade de eliminação do agente anestésico do sangue para os alvéolos. A latência já foi explicada, e a eliminação também tem relação com esse coeficiente de partição sangue-gás. Outro coeficiente importante de partição é gordura-sangue. Aqueles indivíduos que têm alto coeficiente de partição gordura-sangue, ou fat blood, como o alotano, eles em anestesias mais prolongadas acabam sendo represados ou estocados em regiões de tecido adiposo e após o término da anestesia, esse tecido adiposo que estocou o agente anestésico vai começar a liberar para a circulação, fazendo com que haja na circulação a manutenção de uma pressão parcial aumentada ou de uma concentração aumentada, que vai reduzir o gradiente de concentração do cérebro para o sangue e assim a velocidade de eliminação se reduz. Então, além do coeficiente de partição sangue-gás, a solubilidade em gordura também é um fator que pode retardar a recuperação da anestesia. Uma forma de entender o coeficiente de partição sangue-gás é observando essa figura. Existe aqui à esquerda um coeficiente de sangue-gás igual a meio, à direita um coeficiente de sangue-gás igual a 11. Se pensarmos no coeficiente de partição como uma fração, essa fração tem um numerador que é o sangue e um denominador que é o gás, a região aérea do alvéolo. Se existe uma afinidade muito pequena pelo sangue, como no exemplo à esquerda, que aqui gerou um coeficiente de partição sangue-gás igual a meio, nesse caso significa que na corrente sanguínea vai ter uma concentração igual a metade daquela concentração do gás no alvéolo. Então, isso acontece no momento em que há o equilíbrio entre pressões parciais. A pressão parcial se equilibrou, mas essa pressão parcial foi facilitada no alvéolo, porque no alvéolo ele tem mais afinidade e na corrente sanguínea tem uma afinidade menor. Então, ele gerou uma fração igual a 1/2 ou 0,5. No exemplo à direita, ocorre o oposto. Esse agente anestésico ele tem muita afinidade pelo sangue. E assim, o coeficiente sangue-gás, o coeficiente de partição sangue-gás é bastante elevado. Aqui é igual a 11, o que significa que na corrente sanguínea vai ter uma concentração igual a 11 vezes aquela concentração que tem no alvéolo, no momento em que houver o equilíbrio de pressões parciais. Portanto, no exemplo à esquerda, que tem o coeficiente de partição sangue-gás muito baixo, a velocidade de captação do alvéolo para o sangue é baixa, porém a velocidade posterior de saída do sangue para o cérebro é alta, já que ele tem pouca afinidade pelo sangue e assim vai gerar uma anestesia mais rápida. Da mesma forma, no final da anestesia, quando não houver mais agente anestésico no alvéolo, o gradiente de concentração da artéria para o alvéolo vai favorecer a saída rápida do agente anestésico em direção às vias aéreas do paciente e a sua eliminação e despertar mais rápido. No exemplo à direita, ocorre o contrário.
há uma afinidade muito grande do agente anestésico pelo sangue, isso faz com que haja uma captação rápida, porém essa captação não funciona como mola propulsora para gerar anestesia, já que, como tem muita afinidade pelo sangue, ele também vai ser liberado muito lentamente para o cérebro e assim a indução da anestesia vai ser mais lenta. Ao fim da anestesia, quando não houver mais agente anestésico no alvéolo, vai haver um gradiente de concentração favorável à saída do anestésico do sangue para o alvéolo, mas essa saída vai ser lenta por causa da alta afinidade do agente anestésico pelo sangue. A indução da anestesia depende, obviamente, da captação e da absorção do agente anestésico do alvéolo para a corrente sanguínea. Mas, como foi dito, essa captação ela deve ser proporcional a alguns fatores que vão fazer com que haja maior ou menor velocidade na indução da anestesia. O gradiente de concentração entre alvéolo ou gradiente de pressão parcial entre o alvéolo e a corrente sanguínea vai servir de mola propulsora, uma vez que quanto maior o gradiente de pressão parcial, ou seja, maior a força propulsora de entrada de agente anestésico através da membrana alveolo-capilar para cair na corrente sanguínea vai ser maior. À medida que o sangue vai se saturando com o agente anestésico, ele vai gradativamente saturando os tecidos e assim, de forma reversa, ele vai atingindo o equilíbrio de pressão entre o tecido e o sangue, que vai então diminuindo a velocidade de despejo do seu conteúdo de anestésico nos tecidos e a sua própria concentração vai se elevando em direção à concentração ou pressão parcial do conteúdo de anestésico no alvéolo. É importante sempre atentar que trocamos muito as palavras. O que importa não é, nesse momento, a concentração, é a diferença de pressão parcial. A diferença de concentração vai variar de acordo com características físico-químicas do agente anestésico. É o gradiente de pressão parcial que vai servir de mola propulsora da passagem através da membrana. Portanto, o gradiente de pressão é um fator que vai contribuir para a passagem do agente anestésico do alvéolo para a corrente sanguínea e assim impulsionar o início da anestesia. A ventilação alveolar também é um fator importante. Pacientes que são ventilados com volume minuto maior, eles atingem um equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada de uma maneira mais rápida, uma vez que ocorre uma saturação mais rápida dos alvéolos devido ao aproveitamento maior do volume minuto da constante de tempo na ventilação desses alvéolos. Isso se dá de maneira mais importante em relação ao sevoflurano quando comparado com o isoflurano, porque o isoflurano, como ele tem um coeficiente de partição maior do que o sevoflurano, ele vai ser absorvido de maneira mais rápida e essa ventilação vai ter menor influência sobre ele. O fator concentração também propulsiona, como vai ser visto, tanto o fator concentração e o efeito segundo gás, pode ser visto num vídeo que preparamos especificamente sobre esses dois aspectos e mostram quais os mecanismos pelos quais a concentração aumentada e também a utilização de um gás em alta concentração, como por exemplo o óxido nitroso, gera uma maior velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada, aumentando então a velocidade de indução da anestesia. O sistema utilizado também é importante na absorção, na velocidade de aumento da fração alveolar. Lembrando que os sistemas circulares, muitas vezes, em alguns aparelhos, são de grande volume, alguns chegam a ter 6 volumes de espaço morto, portanto, a utilização de indução anestésica, utilizando esses sistemas, fazem com que haja um prolongamento do tempo de chegada do agente anestésico ao alvéolo e assim diminuir a velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração gerada pelo vaporizador. O sistema aberto, nesse momento, se a indução é inalatória,
principalmente em criança, que utilizamos bastante. Então, o sistema aberto inicialmente, ele gera uma velocidade maior, tanto de aumento quanto de redução da concentração alveolar pela administração quase imediata daquela fração de agente anestésico que está sendo liberado pelo vaporizador, que vai diretamente para a via aérea do paciente. Indivíduos com diminuição do débito cardíaco apresentam uma maior velocidade de equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar de agente anestésico, fazendo com que haja um aumento na velocidade da indução anestésica. E a redução da solubilidade sanguínea, como é explicado pelo coeficiente de partição sangue-gás, faz com que haja uma maior velocidade na indução da anestesia, uma maior velocidade do equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar. Portanto, débito cardíaco reduzido e agente anestésico com baixo coeficiente de solubilidade sangue-gás são especialmente favoráveis ao aumento da velocidade da indução da anestesia e também da recuperação. Apesar de, em relação à recuperação, quando o débito cardíaco está muito reduzido, também poder afetar o tempo de recuperação, já que é uma menor velocidade também de retirada do agente anestésico do órgão-alvo. O débito cardíaco diminuído, ele tem um maior efeito sobre a indução com o isoflurano, já que o desflurano e o sevoflurano já tem um coeficiente de partição sangue-gás bastante reduzido, já são bastante afeitos à velocidade rápida de indução anestésica e assim a alteração do débito cardíaco teria menos importância com eles. Uma situação particular em que pode haver bastante redução na indução da anestesia é o paciente com shunt esquerda-direita, em que há uma menor velocidade de ejeção ou menor fração de ejeção do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica, repassando a circulação pulmonar com retirada mais rápida do agente anestésico, porém com pequena interferência na indução da anestesia, mas o shunt direita e esquerda tendo bastante importância, já que um fluxo sanguíneo pulmonar reduzido vai contribuir para a diminuição da velocidade da indução anestésica. Já que a elevação da velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada nos traduz de forma indireta a velocidade de elevação da pressão parcial e da concentração do agente anestésico no órgão-alvo, é importante sabermos as relações entre os diversos agentes anestésicos segundo os fatores que alteram essa velocidade de equilíbrio. Então, os agentes anestésicos representados aqui são aqueles que nós podemos utilizar no dia a dia e eles, de acordo com com o seu coeficiente de partição sangue-gás, vão ter diferentes velocidades de equilíbrio nessa relação. O óxido nitroso sendo o agente que tem o coeficiente de partição sangue-gás 0,47, ele em algumas referências podem ser encontrados valores diferentes, 0,49, 0,45, mas enfim, tem um coeficiente de solubilidade sangue-gás bastante reduzido, vai fazer com que haja uma elevação da velocidade de equilíbrio entre essas frações, a fração alveolar e a fração inspirada. O desflurano tem um valor ainda menor de coeficiente de partição sangue-gás, mas ele acaba perdendo em relação ao óxido nitroso nessa velocidade devido ao efeito concentração. O óxido nitroso oferecemos em frações bastante mais elevadas, concentrações entre 50% e 70% na mistura com oxigênio, enquanto o desflurano oferecemos numa concentração em torno de 6 a 7%. Portanto, apesar de o desflurano ter um coeficiente de solubilidade sangue-gás ainda inferior ao óxido nitroso,
o óxido nitroso, devido ao efeito concentração, acaba conseguindo um efeito de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada de uma maneira mais rápida. Seguindo a eles, o sevoflurano tem um coeficiente de partição sangue-gás 0,65, algumas referências falam 0,62, mas então tem uma velocidade de equilíbrio um pouco menor. Isso, assim, na sequência, o sevoflurano, que tem um coeficiente de partição sangue-gás 1,4, e depois o alotano, que tem um coeficiente de partição sangue-gás igual a 2,4. Isso significa que o alotano é um agente anestésico que, para cada volume ou uma unidade de concentração no alvéolo, vai ter 2,4 unidades de concentração na corrente sanguínea, já que ele tem uma solubilidade sanguínea 2,4 vezes maior do que a afinidade pela fase gasosa do alvéolo. E o sevoflurano um pouco menor, 1,4. Então, esses são os fatores que levam à interferência o coeficiente de partição sangue-gás é um dos principais fatores que interferem na velocidade de absorção do anestésico do alvéolo para a corrente sanguínea, mas que também traduz a velocidade de indução da anestesia. Quanto mais lentamente ele passa para o sangue, mais rapidamente ele vai sair do sangue. Então, esse é o raciocínio que devemos seguir. Apenas para conhecimento, há uma relação inversa entre a concentração alveolar mínima e o coeficiente de partição sangue-gás. Aqueles agentes anestésicos que têm pouca solubilidade no sangue, em geral, eles têm uma potência muito menor. Isso pode ser traduzido pela solubilidade tanto no sangue quanto na gordura. Indivíduos que apresentam maior solubilidade na gordura ou maior lipossolubilidade normalmente têm uma potência menor. Esse é, por exemplo, o caso do alotano. Ele tem um coeficiente de partição sangue-gás em torno de 2,3, 2,4 e ele tem uma potência bem maior do que os outros agentes anestésicos. A concentração da CAN do alotano é de 0,75%, enquanto aquele que tem menor coeficiente de partição sangue-gás, ele tem uma potência menor e por isso precisa ser utilizado em concentrações bem mais elevadas, caso do desflurano e principalmente do óxido nitroso. Aqui temos uma representação esquemática dos volumes teóricos de capacidade de retenção dos diversos agentes anestésicos, exemplificados aqui o óxido nitroso e o alotano, que representam com esse espaço a afinidade que eles têm por aquele tipo de tecido. O alotano, que tem uma afinidade muito grande pelo sangue, portanto o sangue aqui aparece como um continente um reservatório bastante amplo, devido àquele coeficiente de partição sangue-gás do alotano em torno de 2,4. Portanto, ele comporta muito alotano. E o cérebro também, já que ele tem muita lipossolubilidade, é um reservatório bastante amplo para o alotano. E, diferente disso, o óxido nitroso, que tem um coeficiente de partição sangue-gás bastante reduzido, apresenta a faixa vertical que representa o sangue na parte superior desse diapositivo bastante reduzida. Portanto, a capacidade de retenção do óxido nitroso no sangue é muito pequena e assim há uma passagem rápida desse óxido nitroso em direção ao sistema nervoso central, que tem uma capacidade semelhante à do alotano, porém, devido a pouca solubilidade no sangue, o óxido nitroso acaba saindo rapidamente em direção ao sistema nervoso central. Esse diapositivo traz uma comparação tanto para o óxido nitroso quanto para o alotano de dois volumes minutos diferentes, e assim a velocidade de
equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar do agente anestésico. Então, tanto para o alutano quanto para o óxido nitroso, à medida que aumentamos o volume minuto de 2 para 8 litros por minuto, há uma velocidade muito maior de ascensão da concentração alveolar em direção à fração inspirada, e assim o equilíbrio acontece muito mais rapidamente. Ou seja, o efeito ventilação trabalhando na velocidade da indução da anestesia. E também compara o óxido nitroso com o alutano, mostrando que o óxido nitroso, por ter um coeficiente de partição sangue-gás muito reduzido, faz com que haja uma maior velocidade na ascensão da concentração alveolar do óxido nitroso, que vai se equilibrar mais rapidamente com a fração inspirada. Esse gráfico mostra outro efeito, o efeito concentração e também o efeito segundo gás. Aqui não tem nada a ver com a ventilação minuto. Mostra aqui o óxido nitroso a 70% ou a 10%, mostrando que ele, quando oferecido a 70%, apresenta uma velocidade de equilíbrio muito mais rápida do que quando da utilização a 10%, ou seja, o efeito concentração contribuindo para a elevação rápida da concentração alveolar em busca do equilíbrio com a fração inspirada. Abaixo temos o alutano na mesma concentração de 0,5%, utilizando o óxido nitroso a 70% ou a 10%. E aí também mostra que a concentração do alutano sobe muito mais rapidamente quando utilizamos o óxido nitroso numa concentração de 70%. Isso é chamado o efeito segundo gás. Então temos aqui no mesmo gráfico representado o efeito concentração e o efeito segundo gás. O efeito segundo gás do óxido nitroso levando a um aumento da concentração do alutano de uma maneira mais rápida no alvéolo até atingir o equilíbrio com a fração inspirada. Esse gráfico mostra a comparação entre a velocidade de equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar quando comparamos adultos e crianças, principalmente crianças menores com idades entre 1 e 5 anos, apresentam um volume minuto muito maior em relação ao adulto quando comparado na fração volume minuto e capacidade residual funcional. Portanto, o volume minuto aumentado nas crianças faz com que essa relação volume minuto capacidade residual funcional favoreça uma saturação mais rápida do agente anestésico no alvéolo e assim o equilíbrio entre fração inspirada e fração alveolar acontece de uma maneira muito mais acelerada do que nos adultos. A partir da absorção alvéolo-capilar do agente anestésico inalatório, ele segue uma via preferencial de saturação dos tecidos ricamente vascularizados, que são representados por cérebro, coração, fígado, rins, e assim esses são os tecidos que são saturados ou que têm a sua concentração elevada mais rapidamente. São tecidos de relativo pequeno volume em relação ao peso corporal, mas de alto fluxo sanguíneo. Em relação a essa comparação, existem os outros tecidos, que são o tecido de vascularização intermediária, representado principalmente pelo grupo muscular, e o tecido pobremente vascularizado, representado pela gordura, pelos ossos, entre outros. Então, à medida que há uma saturação em anestesias mais prolongadas dos tecidos ricamente vascularizados, começa ou continua a haver uma saturação numa velocidade mais lenta desses outros tecidos. Primeiro os músculos e depois os tecidos pobremente vascularizados e a gordura funcionando, o tecido adiposo funcionando como um grande reservatório, já que tem grande afinidade pelo agente anestésico, além de ter um fluxo sanguíneo reduzido em relação a esses outros tecidos. Portanto, eles são tecidos de saturação bastante lenta e, após a interrupção da anestesia, da mesma forma que eles receberam pouca circulação sanguínea que oferecia o agente anestésico, após a interrupção da administração do anestésico por via inalatória, os tecidos ricamente vascularizados começam a reverter o gradiente de concentração e a eliminar os agentes anestésicos, mas
há uma lentidão ainda na remoção dos agentes anestésicos dos tecidos pobremente vascularizados. Portanto, há uma queda da concentração dos tecidos ricamente vascularizados de maneira bastante rápida, mas essa queda ela começa a sofrer um alentecimento quando o gradiente de concentração entre esses tecidos e os tecidos menos vascularizados atinge valores similares, já que esses valores menos vascularizados passam a não mais receber e sim oferecer o agente anestésico que mantém uma concentração um pouco mais prolongada na corrente sanguínea. E isso vai ser diretamente relacionado à lipossolubilidade do agente anestésico e ao coeficiente de partição, tanto sangue, gordura, quanto sangue, gás desses agentes anestésicos. E nesse diapositivo a representação aqui em tabela da proporção de fluxo sanguíneo e de massa proporcional de cada tipo de tecido. Vemos aqui que o tecido ricamente vascularizado representa cerca de 10% do peso corporal do indivíduo, mas é responsável por receber cerca de 75% do débito cardíaco. Portanto, é um grupo de tecidos que tem pouca importância em termos de peso, mas tem uma importância gigantesca em termos de fluxo sanguíneo proporcional do débito cardíaco e assim recebe e retira também no final da anestesia os agentes anestésicos de maneira muito mais rápida. O grupo muscular, representando ali cerca de 50% do peso corporal, recebe cerca de 19-20% do débito cardíaco e os outros tecidos, então, participando com o peso relativamente alto, mas com uma proporção de fluxo sanguíneo bastante reduzida. Esse foi o nosso vídeo sobre farmacocinética dos agentes inalatórios. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, compartilhem e deem um like. Muito obrigado.